meus amados, boa noite. Aqui estamos mais uma vez para falar da nossa querida língua portuguesa. Hoje vamos trabalhar a nossa concordância verbal. Olha aí que maravilha. Você que vai produzir um texto lá no Enem, né? No Exame Nacional para o Ensino Médio, você vai precisar trabalhar muito bem a concordância verbal, a concordância nominal, a regência, a grafia adequada, a pontuação, né? Esses elementos linguísticos são necessários para uma boa produção. Então, na aula de hoje, nós vamos vivenciar um pouquinho, né, das regras da concordância verbal. Ok? E eu conto com a participação de vocês, viu, meus amados? Eu conto aqui com a participação efetiva de vocês. Vamos juntos? Vamos lá, então. Eu sou o professor Fernando Santos, professor de língua portuguesa, para ser mais preciso, análise linguística, com conteúdo de concordância verbal, parte 1, na aula da primeira série Ensino Médio, Canal Educação. Vamos lá. Vocês sabem que nós temos um roteiro a ser seguido, né? Temos um roteiro a ser seguido, né? O objeto do conhecimento nada mais é do que o uso de recursos linguísticos e multissemióticos com efeitos de sentido. A concordância verbal na aula de hoje. E nós queremos, ao final, né, da nossa aula, né, fazer com que você, aluno, saiba empregar as regras da concordância verbal nos gêneros da esfera pública na produção de textos escritos. Então, qualquer texto que você for escrever, é interessante que você faça a análise da concordância. É este o nosso objetivo. Aliás, o objetivo que nós queremos para você, tá? E depois disso, nós vamos, depois de algumas regras aqui, nós vamos fazer algumas questões para saber se você, de fato, compreendeu tudo aquilo que nós, aqui durante a aula, trabalhamos. Um abraço aí para Dom Inocêncio, Rio Grande do Piauí, São Pedro do Piauí, né? E para todos os alunos que estão a nos assistir. Vamos lá então, vamos andar mais um pouquinho, tá? A concordância verbal, meus amados, né, é o conjunto de regras que rege a relação entre o sujeito e o verbo. E para que essa relação seja harmônica, o verbo precisa se flexionar em número e pessoa para concordar com o sujeito. Sempre o verbo terá que sofrer uma flexão para concordar com o sujeito a que se referir. Por exemplo, se você, nenenzinho, tem um sujeito de terceira pessoa, o verbo terá que ser de terceira. Se o sujeito é de segunda pessoa do singular, é claro que o verbo também deverá ser de segunda pessoa do singular, tá? O verbo sempre vai estar em consonância com o sujeito. Vocês sabem que no dia a dia é muito comum o uso do tu, segunda pessoa, com o verbo na terceira, né? É muito comum você escrever assim e falar, tu foi, tu quer, tu pode. Aí a concordância diz, não, neném, calma, nenenzinho. Tu quer não, tu queres. Tu pode não, tu podes. Tu vai não, tu vais. Então você tem que flexionar o verbo em consonância com o sujeito, tá? E o que nós vamos fazer hoje aqui é exatamente isso.
nós vamos ver algumas regras para a concordância verbal. Porque é o seguinte, o sujeito ele pode ser representado por alguns elementos que vão exigir de nós um certo conhecimento, tá? Então, vamos ver aqui, vamos para a gente andar mais rápido, pronome de tratamento. Pronome de tratamento, qualquer que seja ele, exigirá o verbo na terceira pessoa. Professor, mas eu vejo muito esse vossa. Esse vossa não é um elemento de segunda pessoa do plural? Ô, meu filho, o tratamento aqui não é vossa excelência? É. Pois todas as vezes que você tiver um tratamento na função de sujeito, o verbo ficará na terceira pessoa. O emprego desse vossa é só para dizer que você está falando com a pessoa, diretamente. Porque eu posso usar vossa excelência e sua excelência. Quando eu digo vossa excelência, eu estou falando diretamente com a pessoa. Quando eu uso sua excelência, eu não estou falando diretamente com ela, eu estou falando dela. Porque o vossa é um pronome de segunda. E a segunda pessoa do discurso é aquela com quem eu falo. E o sua excelência, o sua, é um pronome de terceira pessoa. E a terceira pessoa não é aquela com quem eu falo, é a de quem eu falo. Então, quando eu uso sua excelência, sua majestade, sua santidade, eu estou falando da pessoa. Tranquilo? Compreendido? Vossa, eu estou falando com a pessoa. Sua, eu estou falando da pessoa. Então, nesse caso, Vossa Excelência sabe das coisas, eu estou falando diretamente com ela, tá? Então, esse vossa exigirá o verbo na terceira pessoa, tá bom? Terceira pessoa. Isso vale para qualquer pronome de tratamento. Qualquer pronome de tratamento. É por isso que quando eu uso você, você é um pronome de tratamento, sabiam? Você? Você vai, você foi, e é a pessoa com quem eu falo. Vossa Majestade também é terceira pessoa. Vossa Majestade está aqui conosco. Está, terceira pessoa. Vamos pular? Primeira regra já se foi. A segunda. Aqui é a primeira, aqui agora é a segunda. A segunda sempre eu quero que você fique ligado no elemento que representa o sujeito, tá? Então, quando o nenenzinho aí tiver o sujeito representado por um substantivo coletivo, como é que é, professor? Neném. Um substantivo coletivo, tá? O substantivo coletivo, ele me dá uma ideia de pluralidade, mas eu concordo, o verbo é na terceira pessoa. Você não concorda com a ideia, você concorda com o substantivo coletivo, né? Então, aqui, quando eu tenho a palavra batalhão, por exemplo, batalhão se refere a um grupo de pessoas, a um grupo de elementos, né? Mas o substantivo requer o verbo na terceira pessoa. O verbo fica no singular, concordando com o batalhão. O batalhão atacou. Muito cuidado, porque às vezes o substantivo coletivo aparece acompanhado de um determinante no plural. E nesse caso, o verbo poderá concordar com o determinante no plural. Tá aqui, ó. Substantivo coletivo mais o determinante no plural. Eu tanto posso efetivar a concordância com o substantivo coletivo, como também posso efetivar com o determinante desse coletivo, tá? Eu vou pegar aqui uma caneta para ficar mais fácil a explicação. Se eu concordar com multidão, multidão é coletivo, né? Eu vou pegar o verbo e concordar com multidão.
A multidão de torcedores invadiu o campo. Ah, professor, legal. Professor, mas você poderia concordar também com torcedores? Poderia. A gramática permite que eu concorde com o determinante. Aí eu pego, ó, e jogo o verbo no plural. Invadiram. A multidão de torcedores invadiram o campo. Tanto faz. Tanto faz. Né? Se vier só o coletivo, verbo na terceira pessoa. Se vier o coletivo acompanhado do determinante, aí você joga o verbo na terceira pessoa do singular ou vai para a terceira do plural, concordando com o determinante. Belezinha aí? Tranquilo? Fácil demais, né? Pronto. Eu vou para a próxima. Professor, e quando eu tenho o sujeito representado por mais de um? Bem, vamos fazer o seguinte. Eu vou melhorar aqui para vocês. Ó, todas as vezes que você tiver uma dessas expressões mais de, menos de, cerca de, perto de, acompanhada de um numeral, o verbo vai concordar com o numeral, viu? O verbo vai concordar com o numeral. Então, ó, mais de um aluno saiu. E mais de dois saíram. E menos de um saiu. Menos de dois saíram. Professor, mas menos de dois não é um? Meu filho, eu não estou concordando com a ideia. Eu estou concordando com o numeral que acompanha a expressão mais de ou menos de. Perfeito? Perfeito, professor. Compreendi. Tá? Então, vamos lá, ó. Mais de um, né? Olha aqui o exemplo, ó. Mais de um aluno, de um gato morreu. Mais de um gato morreu. Mais de um gato morreu. Professor, mas mais de um gato não é 2, 3, 4? Meu filho, concorda-se com o numeral e não com a ideia que se tem. Não é concordância ideológica. Perfeito? Perfeito. Prof, e aqui eu tenho mais de 2. Ah, é 2 aqui? Então você vai jogar o verbo no plural. Mais de 2 animais ficaram feridos. Ficaram feridos. Beleza, turma? Lindinho aí, galerinha? Legal? Tudo lindo? Tudo perfeito? Diga lá, Dom Inocêncio. Lagoa do Barro. Rio Grande do Piauí. São Pedro do Piauí. Né? Palmeira do Piauí. E cadê que eu não estou vendo Palmeira do Piauí por aqui? Ah, é o Seduc Piauí. Ah, Palmeira do Piauí. Muito bem. Galerinha de Palmeira do Piauí. Forte abraço, hein? Muito bem. Olha, eu queria que vocês observassem o seguinte. Eu queria que vocês observassem o que eu estou circulando, tá? Esta regrinha, né, para locuções partitivas é aquela mesma regra que nós usamos para substantivo coletivo. Quando eu tiver qualquer expressão partitiva sozinha, o verbo concorda com ela, ficando no singular. Se a expressão partitiva vier acompanhada de um determinante no plural, o verbo também poderá ir para o plural. É aquele caso, a maior parte de, grande parte de, a maioria, a minoria, certinho? Essas expressões que dão ideia de partição, né, você vai usar a mesma regra do coletivo. Então, ó, se eu digo, a maior parte dos alunos, olha uma coisa legal aqui, ó. Eu posso concordar com maior parte, viu? Eu posso concordar com a maior parte, tá? E quando eu concordo com a maior parte, o verbo fica no singular. A maior parte dos alunos chegou.
Agora eu queria que vocês ficassem ligados no predicativo do sujeito presente aí nessa frase, na palavra atrasados, né? Porque esse atrasado aí refere-se ao sujeito. Se o Fernandinho concordou com a maior parte, o atrasado acompanha o sujeito. Então vai ficar assim: a maior parte dos alunos chegou atrasada. Entendeu, Nilton? Atrasada. Porque eu concordei com maior parte. E maior parte é feminino. A expressão é feminina. Por isso que tem atrasada. Agora, se eu for fazer a concordância com a palavra, com o determinante, né, da expressão partitiva, aí não. O verbo vai para o plural. A maior parte dos alunos chegaram e o adjetivo predicativo também concorda com o determinante. A maior parte dos alunos chegaram atrasados. Eita, professor, gostei, hein? Gostei demais, prof. Perfeito, eu também gostei. Compreendeu, né, turma? O Nandinho vai passando para o próximo, tá bom? Vamos lá. Galerinha de Palmeira do Piauí, tudo lindo por aí? Hein? Galerinha de Palmeira do Piauí. Galerinha de Dom Inocêncio. Meus amadinhos, nesta regra, eu quero que vocês analisem o seguinte. Olha aqui, ó. O sujeito representado pelo pronome relativo que ou pelo pronome quem, tá bom? Então, eu já quero que você saiba de uma coisa. Quem é que vai ser o sujeito? É o pronome relativo que. O sujeito é o pronome relativo que. Repita comigo. O sujeito é o pronome relativo que. É porque a gente tem que visualizar, Nilton. Então, raciocina comigo, né? Inclusive, o Pedro disse que eu estaria hoje aqui confortavelmente. Vou falar com ele. Olha aqui, ó. Esse que, o verbo concorda com o antecedente. Quando o sujeito for pronome relativo que, o verbo vai concordar com o antecedente do que. Mas eu já vou adiantar para vocês. Ele concorda com o antecedente do que. Mas o sujeito é o que? Vou repetir. Quando eu tiver o pronome relativo que na função de sujeito, o verbo vai concordar com o antecedente do pronome relativo que. Então, eu vou separar as orações. Ó. Fui eu, barra. Aqui é a oração 1 e aqui é a oração 2. Que prometi. Foste tu, barra, que prometeste. Oração 1, oração 2. Aqui estão os fatores. 1, que influenciaram na redação, na decisão. 2. Muito bem. Eu vou destacar aqui o sujeito de cada oração. Quem é o sujeito? É o quê? O sujeito é o quê, tá? Aí é o pronome relativo. E aí, se alguém perguntar, quem é o sujeito de prometi no primeiro exemplo? O sujeito de prometi é a palavra que está na cor amarela. Mas o verbo não concorda com o que. O verbo concorda com o antecedente do que é o eu. Fui eu que prometi. Inclusive, essa pergunta ela é muito comum em provas de concurso. Quem é o sujeito de prometi? Aí o aluno diz, eu. Não, não é o eu, é o que. É o quezinho aí. Perfeito? No exemplo 2, foste tu que prometeste. O verbo concorda com o tu, mas o sujeito é o quê? O sujeito é o quê? Professor, e como é que eu sei que esse que é sujeito? Meu filho, primeiro você tem que saber que o que é um pronome relativo, tá? Pronome relativo. E o pronome relativo, ele se refere a um termo antecedente, tá?
Esse quezinho se refere ao eu. Esse que se refere ao tu e esse que se refere a fatores. Você quer provar, né? É só você pegar o termo anterior e colocar no lugar do que. Por exemplo, no primeiro exemplo, se você tirar o eu da primeira oração e colocar no lugar do que na segunda, vai ficar assim, ó, eu prometi. Se você tirar o tu do segundo exemplo e colocar no lugar do que na segunda oração, vai ficar assim, tu prometeste. Se você tirar os fatores e colocar no lugar do que, vai ficar os fatores influenciaram na decisão. Os fatores influenciaram na decisão. Então, esse que é sujeito, esse que é sujeito, esse que é sujeito. E o verbo concorda com o antecedente do que? Perfeito? Perfeito. Agora, compreendido, né, turma? Agora veja o seguinte. E quando o sujeito é o pronome quem? Quando o sujeito for o pronome relativo quem, você vai ter duas possibilidades de concordância. Tem uma que é mais elegante, tem uma que é chique, que talvez seja a que nós não usamos no dia a dia, tá? O verbo fica na terceira pessoa do singular, é uma concordância. Eu gosto dessa concordância aqui, tá? E também é possível você flexionar o verbo concordando com o antecedente do que. Também é possível. Né? Só que aí, esse caso pega carona naquela regrinha do que. Eu vou separar as orações aqui de novo, ó. Eu vou separar as orações de novo. Fui eu, foram os grafiteiros, foram os grafiteiros. Eu vou marcar aqui o quem e o quem, tá bom? Em todas as frases, o quem é o sujeito. E um detalhe, esse quem é um pronome indefinido relativo. Então, antes de ele ser relativo, ele é um pronome indefinido. E pronome indefinido exige verbo na terceira pessoa. Tá? Por isso que eu gosto muito desta concordância do quem com verbo na terceira pessoa. Ó, eu vou fazer uma coisinha aqui e eu quero que você faça comigo, ó. Oração 1, oração 2. Oração 1, oração 2. Oração 1, oração 2. Oração 1, oração 2, tá? No primeiro exemplo, comece a ler da oração 2. No primeiro exemplo, comece a ler da oração 2. Comece. Ficaria como? Começando da oração 2. Quem falou fui eu. No primeiro exemplo, quem falou fui eu. E no segundo exemplo, comece pela oração 2. Quem falei fui eu. Qual das duas fica mais elegante na sua fala? Quem falou fui eu ou quem falei fui eu? Qual das duas é mais elegante? Diga aí para mim. Diga aí para mim. Quem falou fui eu ou quem falei fui eu? Professor, quem falou fui eu. Esta é mais elegante. Pois é. Esta que coloca o verbo na terceira pessoa é mais elegante. Se você tiver que escolher entre uma e outra, com o pronome quem, use a terceira pessoa do singular. Tá? Mas também, se você não quiser, você poderá concordar com o antecedente desse quem. Então, foram os grafiteiros quem desenharam. Eu concordei com o antecedente. Mas eu também posso jogar o verbo na terceira do singular. Foram os grafiteiros quem desenhou este belo painel. Quem desenhou este belo painel foram os grafiteiros. Tá bom? Tudo lindo? Tudo lindo? Palmeira do Piauí, tudo lindo?
Do Inocêncio, tudo lindo. Lagoa. Não dá para ler. Bem, vamos seguir, né? Vamos seguir. Verbos bater, soar e dar. Bem, com esses verbos aí é o seguinte. Verifique, né, se existe um instrumento indicatório das horas. Aí você verifica se ele é o sujeito, né, ou não, né? Se ele funcionar como sujeito, o verbo vai concordar com ele, que é o caso aqui, ó. O relógio é um instrumento indicatório das horas. E ele aparece na função de sujeito. Então, o verbo concorda com ele, né? O relógio bateu, o relógio bateu, o relógio bateu 5 horas. Mas muito cuidado, porque bem aqui eu tenho no relógio, e aqui é o grande problema que a gente vai encontrar, tá? No relógio da catedral não é mais sujeito. Agora aqui é um adjunto adverbial. E o verbo só se flexiona para concordar com o sujeito, neném. Tá? Nesse caso, quem é que vai passar a ser sujeito? A quantidade de horas. A quantidade de horas passará a ser sujeito. Então, no caso aqui, 2 horas vai funcionar como sujeito. Então, 2 horas bateram no relógio. 2 horas bateram, 2 horas soaram, 2 horas deram no relógio. Diga aí que compreendeu. Compreendeu? Sim? Tudo lindo aí? Tudo lindo, né não, turma? Hein, Palmeira do Piauí? Tudo lindo, tudo lindo. Vamos lá, vamos para a próxima. Aqui, turma, essa regrita aqui, venha comigo. Quando eu tiver uma locução pronominal, ó, qual de nós? Preste atenção. Né? Quais de nós? Preste atenção. Algum de nós e alguns de vós. Olha, você vai meter os olhos no primeiro pronome. Qual e quais. Algum e alguns. Quando o primeiro pronome vier no singular, o verbo também fica no singular. Acabou a regra, já está aí, acabou. Qual de vós deseja, lindo, um táxi? Professor, e se o primeiro pronome vier no plural? Ah, meu amigo, se o primeiro pronome vier no plural, você vai poder concordar com o primeiro pronome ou com o segundo. Quais agiram com justiça? Alguns concluirão o curso. Professor, eu quero concordar com o segundo pronome. É possível. Opa, é possível. Né? É possível, é possível. Você quer concordar com o segundo? É. Nós agimos. Vós concluireis. Então, quando o primeiro pronome for plural, o verbo poderá concordar com o primeiro pronome ou com o segundo. Quem de nós não foi sincero? Quem de nós fez do amor mistério só para machucar quem não merecia? Quem de nós? O primeiro pronome quem é singular e o nós é plural. Mas se o primeiro pronome é singular, o verbo só pode ficar no singular. Ok? Pronto. Agora vamos fazer questões, né? Vamos fazer questões, está aí. Vamos fazer questões. Primeira questão. E aqui tem algumas coisinhas que nós não falamos, mas não tem nada não. O verbo fazer, para começar, o verbo fazer, quando indicar tempo
decorrido, ele vai ser impessoal, tá? O verbo vai ficar na terceira pessoa do singular. E eu vou ter aqui OSS, oração sem sujeito. Todas as vezes que você tiver o verbo haver, vou apagar aqui porque tá feio, tá? Que tá feio, vamos aqui. Verbo haver, igual a existir, ele também vai ser impessoal, vai ficar na terceira do singular e eu vou ter oração sem sujeito. E quando você tiver o verbo existir numa oração, haverá sujeito. E quem é que vai ser o sujeito? Sujeito vai ser igual a coisa existente. O sujeito é a coisa existente. Então, pronto, vamos lá. Já faz anos ou já fazem anos? Aí não é tempo decorrido? Os anos já se foram? Já. Então é tempo que já se foi. Transcorrido, decorrido. Então, neste caso, o verbo é impessoal, obrigatoriamente fica na terceira pessoa do singular. Então, ó, faz. Eu já esqueço 3 letras, A, B e C. Então, já faz anos. Haviam ou havia neste local árvores e flores? Ah, professor, aí é o verbo haver no sentido de existir. É o verbo haver no sentido de existir. Ah, então vai ficar na terceira do singular e eu vou ter oração sem sujeito. Ah, então vai ficar como? Havia. O verbo fica no singular. Hoje só existem ou existe ervas daninhas. Bem, com o verbo existir, o sujeito será a coisa existente. E qual é a coisa existente? Ervas daninhas. Então, existem. Aí você marca a letra D. Já faz anos, né? Havia neste local árvores e flores. Hoje só existem ervas. Feita a primeira questão. Sem dificuldade. Se você quiser produzir um bom texto, em qualquer gênero, você vai ter que ficar atento à concordância, tá? Vamos lá. Vamos produzir sentido aí. A ocorrência de interferências. Bem, professor, eu preciso saber quem é o sujeito. Como é que eu faço para saber quem é o sujeito em uma oração? É só fazer essa pergunta para o verbo, ó. Quem é que? Ou então, o que é que? A resposta será igual ao sujeito. Então, quem é que leva a ocorrência de interferência? Né? Aliás, quem é que nos leva a concluir alguma coisa? O que é que nos leva? É a ocorrência. Então, a ocorrência leva. A ocorrência leva. Já vou esquecer 3 itens. A ocorrência leva-nos a concluir que existem ou existe uma relação profunda entre homem e sociedade. Qual é a coisa existente, não é a relação profunda? Então, existe. É a coisa existente, que é a relação. Ah, professor, então leva, existe. Ah, então
Aqui já está, aqui, ó, é a letra A a resposta. A ocorrência de interferências leva-nos a concluir que existe uma relação profunda entre homem e sociedade, que os torna. Por que é torna no singular? É porque é essa relação que torna. Torna eles, homem e sociedade, né, mutuamente. Profunda essa relação. Pronto, resposta letra A de Abdoral. Letra A. Dá tempo de fazer mais umas duas, né, não? Vamos lá. Asseguro, vossa senhoria. Olha, professor, pronome de tratamento. Asseguro a vossa senhoria que não... Né? Quem é que não, quem é que não precisa se incomodar? Quem é? Né, a vossa senhoria? Então, precisa. Não pode ser segunda, hein? Tem que ser terceira. Ou é A, ou é B, ou é E. E vossa senhoria, né, exige verbo na terceira pessoa, então o pronome também atrelado ao tratamento será de terceira pessoa. Então, eu vou usar o se. Então, eu já matei a letra E. Então, assegura a vossa senhoria que não precisa incomodar-se com a elaboração dos testes. Pode ficar tranquilo. Quem é que vai ficar tranquilo, né? Vossa senhoria? Então, pode. Terceira do singular. De novo. Resposta letra A de Amozão. Letra A de Amozão. Olha aí. Pronto. Assinale a alternativa incorreta. Incorreta. Bem, aqui é o seguinte. Na letra A, eu tenho os Estados Unidos. Muito cuidado. Eu não falei dessa regra hoje, mas na próxima semana eu falo para vocês, tá? Quando você tiver nomes próprios pluralizados, verifique se ele está com ou sem artigo. Se ele estiver com o artigo, o verbo vai para o plural concordando com o artigo. Então, ó, os Estados Unidos declararam. Perfeita a letra A. Perfeita. Professor, e se eu não tivesse o us? Se você não tivesse esse us, o verbo ficaria no singular. Estados Unidos declarou guerra à Alemanha em 1941. Estados Unidos declarou. Mas se eu disser os Estados Unidos declararam. Os sertões são de Euclides da Cunha. Sertões é de Euclides da Cunha. Não tem artigo. Se houver artigo, verbo do plural, concordando com o artigo. Não havendo artigo, o verbo fica no singular. Minas Gerais. Minas Gerais é terra boa. Mas se eu disser as Minas Gerais são. Perfeito? Bem, eu vou pular a letra B e deixar para o final da aula. Tá? Mas é muito interessante na letra B. Mais de um, olha aqui, mais de um, turma. Mais de um dos candidatos se cumprimentou ou se cumprimentaram. Bem, a regra normal diz que com a expressão mais de, o verbo concorda com o numeral. Só que aí tem um detalhe nessa frase aí. Aí eu tenho a ideia de reciprocidade. Em qualquer situação recíproca, o verbo vai para o plural. Reciprocidade é quando você dá e recebe. Né? É algo recíproco. Por exemplo, mais de um dos candidatos se cumprimentaram. Implica dizer que um cumprimentou o outro e o outro cumprimentou um. Então, aí foi uma ação recíproca. Então, como houve reciprocidade, está correto o verbo no plural. Nós não tínhamos visto as crianças que faziam 8 anos. Aí, turma, não é tempo decorrido. Aí, esse 8 anos aí, que você vai fazer,
está indicando idade. E, nesse caso, concorda normalmente com o sujeito, que é as crianças. Né? Perfeito aqui. Na letra C, cancelando o passeio. Haja visto o mal... Olha, turma, essa expressão haja visto, ela não existe. O correto é haja vista. É só você se lembrar de ponto de vista. Perfeito? Ele quer errada. A errada é a letra C. Bem, quando você tiver o verbo parecer e qualquer outro verbo na forma de infinitivo, somente um dos dois vai variar, ou o primeiro ou o segundo. Aqueles casais pareciam viverem felizes, ou então aqueles casais pareciam viver felizes. Somente um dos dois sofre flexão. Vou colocar a minha aqui, ó. Aqui, ó. Só um dos dois varia. Só um dos dois varia. Ou o verbo parecer ou o verbo viver. Perfeito aí? E como nós não temos mais tempo para fazer mais questões, eu vou deixar o restante para a próxima aula, tá bom? Um forte abraço, fiquem com Deus. Fui!